queria uma visão geral. E vou citar aqui, Cacai, o marco temporal, que é uma tese ruralista que basicamente dificulta a demarcação de terras indígenas. O Supremo derrubou essa tese, mas o Congresso está por aprovar em definitivo uma lei que legaliza a tese. Temos também iniciados dois julgamentos polêmicos: descriminalização das drogas, no caso específico maconha, e também do aborto. No caso da maconha, o presidente do Senado propôs uma mudança na Constituição para criminalizar toda e qualquer posse. E no caso do aborto, temos um plebiscito sendo proposto no Senado Federal pelo senador Rogério Marinho, que é do PL de Jair Bolsonaro. Pegando esses três temas, o que o senhor acha dessa reação do Congresso e que fim que vai ter essa queda de braço? Congresso de um lado e Supremo do outro. André, essa reflexão é necessária que todos nós façamos. Porque você veja bem, nós saímos de 4 anos de um governo fascista, deliberadamente fascista ou de ultradireita, que desestruturou todas as conquistas humanistas e civilizatórias dos últimos anos. Não digo do PT, não, muito anterior. Conquistas civilizatórias que nós pegamos, inclusive, de outros países e tal. Então, nós vivemos um momento de 4 anos de muita dificuldade. Nesse momento, em que o Executivo era fascista, nós tínhamos um Congresso Nacional muito cooptado. Parte do Congresso Nacional foi omisso, virou as costas para o Brasil. E a eleição que dividiu o Brasil, a última eleição, que felizmente foi ganha pela democracia, pelo Lula, essa eleição elegeu um Congresso muito conservador, na sua grande maioria conservador. Se você olhar o Congresso, eu acompanho. Eu nunca fiz política partidária, mas faço política 24 horas por dia. Estou fazendo política aqui, ao discutir com você e tal. É impressionante como o Congresso é conservador. Então, no momento em que o Supremo teve que ocupar um espaço, teve um protagonismo, está tendo um protagonismo necessário para manter a institucionalidade, mas também reconheço que é necessário já voltar para a caixinha para ter uma harmonia dos poderes. Então, o Congresso reage. A direita, a ultradireita, reage de uma forma que, felizmente, tentou reagir fazendo golpe, tentou reagir instituindo uma ditadura, dizendo que o artigo 142 da Constituição permitiu uma leitura de que as Forças Armadas seriam os tutores da nação. Perderam dentro da institucionalidade. Isso aí vai ser fruto de estudo, André, pelo mundo inteiro. Um golpe de Estado que foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem impediu a ditadura do Brasil foi a força do judiciário e, óbvio, da sociedade que apoiou e que estava junto do Poder Judiciário. Então, não é estranho que essas forças reacionárias, que essas forças até de ultradireita, comecem a reagir. Então, nós vamos ter momentos muito difíceis, André. Nós vencemos o fascismo através dessa institucionalidade que o Poder Judiciário deu, mas o fascismo, quando crava os dentes, é que Brecht dizia, quer dizer, a cadela do fascismo está sempre no cio. O aborto, o julgamento sobre aborto, que, aliás, informo aqui para quem nos assiste, já começou no Supremo, já tem um voto pela descriminalização, voto dado pela juíza Rosa Weber, que está de saída da corte. Mas esse julgamento foi citado na Câmara dos Deputados como um exemplo daquilo que alguns deputados enxergam como ativismo político do Supremo. Foi citado quando esses deputados apresentaram uma proposta que altera a Constituição para dizer basicamente o seguinte: a última palavra no Brasil não será mais do Supremo, vai ser aqui do Congresso. Nós, do Congresso, teremos o direito de anular decisões do Supremo. O que o senhor acha dessa ideia? Faz algum sentido que o Congresso, que é formado por eleitos do povo, seja a última palavra e não o Supremo, que é formado por indicados do presidente da República? Bem, a base da democracia é esse respeito dos poderes constituídos, né? Se nós começarmos a colocar todos os poderes, inclusive o poder de revisão de decisões não unânimes do Supremo, nas mãos do Congresso Nacional, isso exatamente nesse momento em que nós estamos tentando sair de um momento dramático de um fascismo estabelecido no Brasil por 4 anos, me cheira a golpe, na verdade. Eu respeito imensamente o Congresso Nacional, acho que a força do Congresso vem exatamente por ser um Congresso eleito. Se você olhar a genialidade do Niemeyer, você olha para o Congresso Nacional, você tem o Pires para cima
significando a Câmara, que é onde você tem a vontade popular mais expressa, e o pires para baixo, significando o Senado, porque significa, na verdade, a representação do Estado. E no meio deles, esse H, são dois prédios grandes que têm uma passagem, dizendo o homem está acima dos poderes. Então, nós temos que ter um cuidado enorme. Eu penso que se você... o sistema da representação do Supremo Tribunal Federal, onde o presidente da República indica e o Congresso faz a análise, para mim já dá o suficiente poder ao Congresso Nacional. Dar ainda o poder do Congresso Nacional de revisar as decisões do Supremo, acho caos, me cheira a golpe. O que o Senado tem que fazer é efetivamente fazer esse controle que a Constituição já dá, de fazer essa batida e de aprovar ou não aquele que foi indicado pelo presidente da República. Eu espero que isso seja discutido com tranquilidade dentro do Congresso Nacional, que é o foro próprio para discutir, mas que se dê o devido valor a essa independência e divisão dos poderes. Por exemplo, o Supremo acabou de julgar a questão do marco temporal, do meu ponto de vista, de forma correta e extremamente técnica, fazendo uma visão constitucional. O Congresso aprovou, quase que de forma provocativa, uma nova questão do marco temporal, que provavelmente, eu não vi, eu não tive tempo de ver, mas provavelmente vai ser levado ao Supremo e vai ser tornado inconstitucional. São embates, André, desnecessários, mas faz parte da democracia. A democracia é essa efervescência mesmo. Nós temos que aprender a viver, e vamos ter que aprender cada vez mais, com esses grupos fundamentalistas de ultradireita, que são absolutamente contraditórios e que têm que ser vencidos pelo debate e pelo voto. O Supremo acaba de derrotar a tese do marco temporal em demarcações de terras indígenas. E o Congresso está por aprovar uma lei sobre marco temporal. Vamos supor que essa lei entre em vigor. O presidente Lula disse que vai vetar, mas o Congresso pode derrubar o veto e a lei vira realidade. O que acontece entre decisão do Supremo e lei do marco temporal? Numa democracia tal como a nossa, da forma que está posta, e é bom que seja assim, nós estamos vivendo um sistema republicano, os poderes são definidos, cada um dos três poderes tem a sua definição, e o Congresso tem o direito de discutir a lei que quiser discutir, essa não é a questão. Às vezes você faz de forma sintosa, por exemplo, você muda a composição do Supremo Tribunal para não parecer que está dando um golpe. O Bolsonaro pensou nisso, pensou em mudar de 11 para 17 o número de composição para que ele pudesse ter maioria com seus ministros adestrados dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Congresso tem o direito, é óbvio, de votar aquilo que for apresentado. Na minha visão, um caso como esse, por exemplo, em que o Supremo acabou de decidir, na minha visão, bem decidido tecnicamente, fazendo uma análise correta da Constituição sobre a questão do marco temporal, e o Congresso diz, não, mas isso parte do Congresso. Isso não é o que nós pensamos. Então ele apresenta uma lei e vota uma lei. O presidente Lula, pelo que soube da imprensa, não ouvi dele isso diretamente, disse que vai vetar. E é ótimo que vete. Olha só como é que é o sistema da democracia, né? O Congresso faz, o presidente da República tem o direito de vetar, e o Congresso pode derrubar o veto, tendo que ter uma maioria expressiva para conseguir derrubar o veto. Derrubando o veto e a lei sendo promulgada, qual é a regra? Isso acontece no dia a dia. Certamente algum partido ou entidade com capacidade para tal vai levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vai decidir. Cara, se você tem assim, questões como essa, se chegar a aprovar a lei, se houver o veto e se for derrubado o veto do presidente da República, chegando ao Supremo, e chegará, sem a menor sombra de dúvida, algum ministro poderá, inclusive, usar o direito de monocraticamente suspender a eficácia da lei. Felizmente, o Supremo Tribunal agora mudou o regimento e diz que a decisão monocrática no máximo pode valer por 90 dias, depois tem que ser levado ao colegiado. E aí o colegiado vai analisar, sem ver a lei, sem fazer, apenas analisando todo, e já que eu não sou professor, eu posso fazer com mais tranquilidade esse tipo de análise, eu penso que o Supremo vai torná-la inconstitucional. Então nós continuaremos com o status quo que nós temos hoje, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas isso, André, isso não é, entre aspas, errado, é assim que funciona a democracia. O deputado, o senador, tem o direito
de inconformado com determinada questão, fazer uma proposta, discutir, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, há discussão seríssima dentro do Congresso Nacional. Normalmente, questões como essa são hoje convocadas audiências públicas. Quer dizer, a discussão vai ficar, eu diria, viva dentro do Congresso Nacional. Se aprovado, terá que ser levada, evidentemente, à discussão. Primeiro pelo presidente, que já disse que vai vetar, depois, se for o caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não é nenhuma ilegalidade, não há normalidade. Isso é o exercício da democracia. É assim que se faz, isso é bom, porque fortalece os poderes.